Só é possível entender o presente à luz da história. Só aquele que se assume como sujeito de sua própria história, só a ele é dado tomar posse do presente. Então, quando você é sujeito da sua própria história, quando você é o artífice, você toma consciência e você entende que é você quem constrói a sua própria história, você se torna uma pessoa extremamente perigosa. Você se descobre um cidadão do mundo. Você vai encontrar uma força que foi escondida de você, que você nem sabia que ela existia. Quando você descobre essa força, quando você se vê como cidadão do mundo, quando você se vê enquanto artífice da sua história, como cara que eu construo a minha própria história, não se iluda, você vai entrar em confronto com a outra força da sociedade, aquela que não quer que você seja o sujeito de sua própria história. E aí surge o confronto, e aí o mundo treme. Quando você se torna sujeito da sua própria história, você começa a entender que a história não é uma coisa que acontece independentemente de você. Muito pelo contrário. Ela é construída justamente pelos seus movimentos, pela sua ação organizada. É isso que assusta, é isso que faz com que a elite dominante tenha tanto medo das matérias que apontam para aquele esconderijo onde está escondida essa verdade, onde está escondida essa força. É por isso que, vez ou outra, eles propõem reformas no ensino que excluem as matérias que apontam onde está escondida essa força do sujeito histórico, daquele que faz a história. Então, matérias como filosofia, história, sociologia, constantemente estão na mira daqueles que querem fazer reformas da educação, na mira daqueles que querem fazer sujeitos não pensantes. Justamente por isso que a história ela é sempre sequestrada pelas elites dominantes e recontada justamente para poder tirar aquela força criativa que existe no sujeito que se entende como sujeito da sua própria história. Como que eu vou ser sujeito da minha própria história? Fala pra mim, isso aqui não parece um pouquinho de teoria da conspiração? O que tudo isso que a gente conversou tem a ver com a reforma? Você tem algum exemplo concreto? Algo que possa reforçar mais? Legal. Cara, agora tem que tirar uma Agora foi firmeza. Então, eu tenho sim, a construção do herói, por exemplo. Nesse movimento de sequestro da história, justamente nesse momento que geralmente são construídos heróis nacionais. Um exemplo, a luta pela abolição da escravatura. É uma luta de 300, uma das mais longas lutas da história do Brasil. São 300 anos de lutas com formação de quilombo, a ação direta dos abolicionistas, inclusive com confrontos diretos mesmo, de quase uma guerra de guerrilha a favor da abolição, a luta de Zumbi e tantos outros. Tudo isso foi sequestrado para dar lugar à Redentora, Princesa Isabel, né? A libertadora dos escravos. Assim que a história sequestra. A luta pela libertação do Brasil de Portugal. A gente teve uma série de movimentos, a Inconfidência Mineira, a Conjura Baiana, a Guerra dos Emboabas, lutas sangrentas a favor da libertação do Brasil do domínio de Portugal. A história oficial sequestra todo esse processo e coloca o defensor perpétuo do Brasil, Dom Pedro I. Ele é o cara que fez a independência. É assim também com todo o movimento operário, da história do movimento operário do Brasil, que construiu a Previdência Social, por exemplo, né? É uma luta sangrenta, é uma luta tenaz, é uma luta longa, que começa com a industrialização do Brasil no início do século. São milhares e milhares de vidas ceifadas, roubadas, torturadas, presas, banidas, para fazer uma história das conquistas dos trabalhadores. A história oficial vem e sequestra tudo isso e coloca Getúlio Vargas.
o pai dos pobres. Você entende que tudo isso é um movimento para apagar aquilo que é possível ser feito pelo povo organizado e colocar um grande pai, um grande benfeitor, que é ele que pode fazer a história. Quem conta a história domina o fato. Bom, tudo bem. Falou isso, existe tal sequência da história, vamos aceitar essa hipótese, que realmente existe isso. A pergunta que fica é a seguinte: para quê? Para que o pessoal vai ter um dispêndio tão grande de energia só para ter a versão dele do fato, para ter a sua versão da história? Para que eles vão fazer isso? Quando a história oficial vence, significa que o herói venceu. O negro não fez nada para ser liberto da sua escravidão, foi a princesa Isabel. O povo não fez nada para ter independência do Brasil, foi o Dom Pedro que fez. Quando a versão oficial vence, a gente se torna passivo. Cordeiro, a gente vira um servidor da ordem estabelecida. A gente vai virar o pagador de crediário, o operário padrão, o consumidor padrão. A gente se comporta. Se a gente não é dono da nossa história, se a história é feita pelo outro, o que cabe a gente é só cumprir aquele papelzinho medíocre que é dado pra gente, né? Você não se rebela contra Quando você não é o dono da sua própria história, você se sente impotente, você é dominado. Essa é a questão. Só que a versão oficial da história, quer dizer, o lado deles também não é absoluto. Existem momentos em que isso explode. Existe um momento em que uma força que você não sabe de onde aparece, e aí tem aquilo que eu estava falando, que o mundo treme, a coisa vira de cabeça para baixo. Foi assim, por exemplo, em 2013. O que aconteceu em 2013? Ninguém sabe direito. Spinoza, um filósofo renascentista, ele vai falar o seguinte: o que move a gente é a potência do ser. Quando a tua potência está lá em cima, você é dinâmico, você faz. Quando a tua potência está lá embaixo, você é borocochô, você não faz. O Nietzsche fala de uma outra coisa que chama vontade de potência. E a elite dominante, eles já descobriram isso faz tempo, e eles sabem como minar isso. Como é que mina isso? Tira de você a tua vontade de potência. Em 2013 aconteceu isso. O que foi que aconteceu em 2013? O povo foi para a rua. Por quê? Por nada em específico e por tudo no geral. Não é 20 centavos, eles falavam, é o que é tudo. Eu não sei direito, mas eu quero. Sabe? Eu não sei o que eu quero, foi mas uma mistura de revolução, de passeata e carnaval. Era patético a gente ver sociólogo e cronista do cotidiano tentando achar uma explicação para aquilo, porque foi um movimento sem coordenação centralizada, sem liderança, sem partido. Foi assim, o povo resolveu ir, foi, e ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. Eu gosto de imaginar que aquilo que aconteceu foi uma explosão de vontade de potência. Explodiu, sabe, porque a dominação estava muito grande, a repressão estava muito grande. Eles viam acontecer coisas, sabe, e não podia fazer nada. Era aquele cara que levantava às 5h30 da manhã, pegava o ônibus às 6, trabalhava feito um filho da puta, ele voltava às 7 da noite no ônibus lotado, chegava em casa, ligava a televisão e via que o cara roubou 30 milhões. Ele falava, caralho, eu nunca na minha vida, trabalhando que nem louco e ganhando muito bem, eu vou juntar 30 milhões. Essa coisa está acontecendo lá, e essa minha vida, essa merda aqui, eu quero alguma coisa, eu não sei direito o que eu quero, mas eu quero. E por que não sabe, gente? Porque existe uma força muito grande que tira a cultura desse pessoal. Eles não sabem o que está acontecendo, não sabem mesmo, né? Você tem uma ação muito grande para acabar com essa força de potência. Porque quando teve essa manifestação de 2013, a reação dessa rede de dominação da elite foi tão grande, tão eficaz como elas são, que imediatamente a imprensa começou a bombardear imagens daquilo. O que aparecia na televisão? Depredação, bagunça, porrada, black bloc, junto com as frases baderneiro, arruaceiro, infiltrados,
perigosos, bandidos. A mensagem subliminar que estava por trás disso tudo é o seguinte: fica em casa, não se meta, isso não tem nada a ver com você, fica na tua. Naquele momento, 2013, o povo estava começando a se tocar que eles eram sujeitos da sua história. Quem faz a história sou eu. A história, imediatamente o pessoal veio, abafou isso. Tá? Conseguiram acabar com mérito e a eficiência que eles têm. Eles são bons nisso, em jogar a gente na merda. Eles são ótimos, eles conseguem fazer isso. Então, na verdade, é a mesma história que continua acontecendo. Hoje, a pauta principal da política nacional é a reforma da Previdência. E a mensagem subliminar que é passada pela televisão, pelos meios de comunicação é a seguinte: não se envolva, você não tem nada a ver com isso. Claro que quando chegar a hora da votação, vai haver quebra-quebra dos apariguados do desgoverno, dos idiotas de plantão, manifestações contra tudo. Pior, ela fala, você não tem alcance intelectual para entender as questões macroeconômicas que estão envolvidas nessa questão. Atenção, imbecis, se não houver reforma na Previdência, estarão todos ferrados. Será que alguém não entendeu isso? E pior, você não é dona dessa história. Como é que eles fazem isso? Primeiro, tirando de você a sua história. Fala, essa história não tem nada a ver com você. Não tem a ver com uma história construída pelos teus antepassados. Te tiram da história. Uma outra coisa, eles colocam essa linguagem cifrada, quase que incompreensível, né, para que a gente não entenda mesmo. Está envolvido com a indexação da máxima, questões macroeconômicas, taxa superávit primário, dos termos que não é comum no nosso cotidiano, então a gente se sente apartado disso. É como se fosse uma história que vai ser resolvida e cabe você só torcer, né? Eu só falo, tomara que não, tomara que sim, vontade de potência de você, tirando a potência do seu ser, é isso que eles fazem. Mas eu afirmo uma coisa, essa história é sua, essa questão vai envolver a tua vida, pode favorecer ou prejudicar o teu futuro. E mais, é a tua história que está em jogo.